fala do chamado de Isaías. Isaías ia passar por um tempo muito difícil na vida dele, porque o chamado de Deus, meus irmãos, ele é um chamado que nós precisamos de muita renúncia, muita dificuldade. O chamado de Deus não traz somente as coisas boas do ministério. Talvez você veja um pastor e fale, nossa, queria ser um pastor, mas atrás de um chamado, atrás de um ministério, vem grandes dificuldades. Isaías iria passar por essas dificuldades. Mas talvez você fale, eu não sou um profeta, mas você é um servo de Deus e você também passa. Se você não passa, vou te dar a notícia, você vai passar por grandes dificuldades. Isaías passou. Então, nesta caminhada, irmãos, ele precisaria compreender algumas coisas que ajudaria a sua vida a permanecer firme no Senhor. Então, algo que ajudaria a vida de Isaías, ele precisava confiar no Senhor, na fidelidade de Deus, porque as dificuldades, com certeza, haveriam de chegar. Então, a ênfase aqui é o chamado profeta, mas precisamos entender algumas coisas. E todos nós temos essa caminhada com o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, então, qual era a importância do rei nesse contexto? Porque ele está falando assim, olha, no ano da morte do rei Uzias. Qual era o papel do rei na sociedade, no meio daquele povo? Então, é muito importante. O rei, irmãos, era uma pessoa de muita influência naquela época. Era um governante que as pessoas olhavam para ele, ele podia influenciar muitas pessoas, e assim ainda hoje, mas ele podia influenciar as pessoas num aspecto político, mas também religioso. Então o rei era uma pessoa importante, de grande influência, ele podia influenciar as pessoas tanto na parte política, quanto na parte religiosa. Israel, por muito tempo, viveu sem rei. Israel viveu por muito tempo no base dos juízes. Mas um dia eles começaram a olhar para as outras nações, e ele chega para o profeta Samuel, e ele diz assim, Samuel, nós queremos um rei para governar sobre a nossa vida. E Samuel falou assim, vocês sabem o que implica ter um rei governando, atuando literalmente na nossa vida? Nós precisaremos começar a arrecadar impostos, porque o rei precisa morar num grande palácio, o rei precisará de grandes pessoas e de muitas pessoas para lhe servir, o rei precisa de muitas coisas, um cavalo, uma guarda especial, e de comidas, então isso implica, vocês terão que pagar impostos. E aí o 1 Samuel está falando isso, e ele fala assim, não, nós queremos um rei. Então nós concordamos com isso, mas a visão do povo não era de pagar imposto, de ter um rei, mas eles tinham uma concepção de ter um rei sobre a sua vida. Eu vou ler aqui, eu escrevi, 1 Samuel capítulo 8, versículo 20, está assim escrito, para que sejamos também como todas as outras nações, o nosso rei poderá governar-nos, sairá diante de nós para fazer as nossas guerras. Então ele está falando, não, nós queremos um rei, e ele governará sobre a nossa vida. Mas o que eles queriam? Um rei que vai influenciar, uma pessoa que estará à frente, ele vai guerrear as nossas guerras, ele vai animar o povo, é um homem vitorioso. Então eles estavam pensando nisso. Um rei que traria então uma nova perspectiva, novas conquistas para o povo. E ele está falando aqui, então, nós queremos um rei que vá à nossa frente. Então a presença do rei, meus irmãos, se fosse um rei bom, ele traria muita segurança para o povo. Ter um rei como Davi, irmão. As pessoas tinham Davi. Saul falou assim, olha, eu quero que você vá lá e mate uns filisteus lá, porque eu vou te dar a minha filha. Davi vai lá, irmão, sem problema nenhum. Quando Davi se tornou rei, essa expectativa do povo, desse que vai sair a nossa guerra, Davi era um guerreiro. Então trazia segurança para o povo. Mas está falando assim que no ano da morte do rei Uzias. Quem foi este rei, irmãos? Esse aqui foi um rapazinho arretado, esse rei aqui. Ele assumiu o reinado, sabe quando ele tinha, irmão? 16 anos. Imagine um jovenzinho, 16 anos. Ele assumiu o reinado e reinou 52 anos. E a Bíblia diz que ele reinou e foi um rei abençoado segundo a vontade de Deus. Então, quando Uzias ele sobe ao reinado, ele recebeu a bênção de Deus, a prosperidade do Senhor, e o seu reino cresceu e prosperou muito. E com 16 anos, então, ele assume e reina 52 anos, e Deus abençoou o seu reinado. Então, todas as vezes que ele saía para a guerra, ele consultava o Senhor e Deus dava-lhe vitória. Ele voltava vitorioso e o seu reino crescia cada vez mais.
Mas também, irmãos, não somente ali no povo de Israel, nas regiões em que ele estava, mas ele foi tão famoso que ele se tornou um rei famoso internacionalmente, né? Então nós podemos fazer fama aqui no nosso país, mas ser um famoso internacional. Ele alcançou além do Egito, e as pessoas temiam este rei, porque realmente ele fazia o papel do rei, ele governava, trazia segurança, influenciava politicamente, religiosamente as pessoas. E estava fazendo o seu papel. Ele fortaleceu e fortificou a cidade de Jerusalém, que já era uma cidade fortificada. Jerusalém era uma fortaleza, a fortaleza de Davi, mas ele coloca torres de vigia, ele acrescenta algumas coisas, ele era um homem pensador, trouxe as pessoas do seu reino e começou a desenvolver técnicas e armas novas de guerra. Então este homem estava preparando o seu povo para ser um povo vitorioso, e eles começaram a fazer novos escudos, lanças, capacetes, porque este rei estava fazendo o seu papel. Então ele estava influenciando as pessoas, e havia então uma confiança muito grande, irmãos, no ministério, na atuação, no governo de Uzias. Ele desenvolveu então várias armas, mas por causa disso, irmãos, ele se tornou famoso internacional, desenvolveu grandes coisas, fortaleceu mais a cidade de Jerusalém, e aí o orgulho entrou no coração dele. E aí um dia ele entra no templo, ele interfere no ministério do sacerdote, e ele vai lá e ele queima o incenso na presença de Deus. Era um papel somente do sacerdote. O rei devia de governar, sair para as guerras, mas a parte religiosa ele podia influenciar, mas ministrar somente o sacerdote. Ele vai lá e ministra o incensário, porque, irmãos, esse movimento do incensário no templo era para atrair a glória de Deus. O sumo sacerdote fazia isso quando ele ia oferecer o sacrifício da expiação uma vez por ano, então a glória de Deus descia. E aí o sacerdote entrou no templo e falou para ele: você não podia ter feito isso. E ele ficou bravo. O rei falou: não, eu sou autoridade estabelecida por Deus. E a Bíblia diz que na hora saiu uma lepra na testa desse rei. E agora ele não podia mais estar no templo. Um leproso não podia estar na convivência da sociedade comum. E este homem, o fim dos seus dias, ele passou longe do templo, da sua família, num lugar separado por causa do seu pecado, por causa do seu orgulho. Mas a Bíblia diz que ele foi um bom rei. Ele caiu, ele desobedeceu ao Senhor, mas ele deixou um bom legado, né? Este rei foi um rei vitorioso. Mas no fim da sua vida ele desobedeceu ao Senhor. Mas o texto está dizendo, irmãos, que este rei morreu. Agora, os irmãos, imagine comigo, como que está o coração do povo? Havia então na mente do povo de Deus que o rei haveria de sair e guerrear as suas guerras. O rei era aquele homem que influenciava o povo, era aquele que estava à frente das batalhas, e aí está falando que o rei Uzias morre. E no tempo em que ele morre, Isaías tem essa visão, essa experiência com Deus. Mas este povo, depois dos 10 anos que ele se retirou por causa da lepra, e que ele não podia estar mais no governo plenamente, houve uma decadência espiritual do povo de Deus. Eles estavam prosperando, vivendo uma prosperidade, um tempo de prosperidade material muito boa, porque o rei havia conquistado, mas espiritualmente esse povo estava numa decadência. Isaías tem um grande problema no seu ministério, um difícil ministério, porque não é fácil, meus irmãos, nós lidarmos com o pecado. Não é fácil quando nós temos que chamar alguma pessoa e falar do pecado. Quando nós estamos numa guerra, vencendo, tirando a espada, vamos lá, mas quando trata-se de pecado, irmão, aí eu preciso chamar aquela pessoa que está comigo. Olha, Deus mandou dizer assim. Você não pode ter essa atitude. Então, o ministério de Isaías é um ministério muito difícil. Porque ele haveria de lidar com o pecado da nação. E ele precisava, então, ter algumas experiências com Deus. Porque senão ele desanimaria. Então, o povo estava num declínio espiritual e a pessoa de influência morre. Irmãos, quando Deus fez vários pactos com o povo, começando com Noé, Deus faz alguns pactos, inclusive pacto com Davi, que chama o pacto davídico. Porque este povo é um povo da aliança de Deus, é um povo que Deus escolhe, é um povo que Deus havia determinado que era um povo vitorioso na terra.
Era um povo em que Deus falou assim: olha, eu estarei contigo. Era o povo que tinha a bênção de Deus. Mas neste momento em que o povo está com a sua vida espiritual caindo, este rei que era um bom rei, que temia o Senhor, ele morre, meus irmãos. Então nós temos uma grande dificuldade. Será que Deus estava abandonando o povo da aliança? No momento crítico da vida do povo, mais do que nunca precisava de um homem de poder e influência para influenciar as pessoas. Mas Deus permite este homem morrer num tempo difícil. Eles estavam nesta decadência. Isaías vai entrar em ação aqui. Deus vai levantar este homem com um grande ministério profético, porque o povo precisava voltar para Deus. Mas, irmão, será que Deus havia esquecido? Será que Deus falhou nesta situação? Eu começo a imaginar e penso que, quando perdeu esse governo, há uma nova expectativa, irmãos, daquele que vai assumir o reinado. Quando nós estamos num tempo de eleição, fechou lá a urna, sabe quem ganhou? Há um período aí, para essa transição, e ele vai assumir. É um período de muita expectativa, irmãos. Talvez não para nós, mas para os grandes investidores. Há uma expectativa daquele que vai levantar e vai governar o poder. E eu acredito que essa expectativa estava no coração do povo, irmãos. Porque agora o novo rei vai se levantar. Como será que ele vai dominar? Como ele vai governar? Então uma grande expectativa no coração do povo que já estava longe de Deus. E essa expectativa muitas vezes está no nosso coração, irmãos. Sabe por quê? Porque os comentaristas bíblicos acreditam que Isaías era parente desse rei. E agora, irmãos, ele está indo em busca de uma resposta de Deus. Ele está precisando de uma orientação de Deus para a sua vida e para a nação. Porque o profeta era aquele que falava em nome de Deus para a nação. E este está precisando de uma direção para a sua vida e para a vida do povo. Você entrou nessa noite, você precisa de uma direção de Deus, irmão. Você precisa de algo de Deus para você e para a sua família. Uma direção de Deus. E é isso que Isaías está ali, irmão. Se realmente ele é um parente desse rei, irmão, ele está com o coração ferido. Ele está muito preocupado. Perdeu um bom rei. Você perdeu alguma coisa, irmão? Você está preocupado? Você está com medo? E essa experiência, então, de Isaías o torna um homem capacitado para enfrentar as adversidades da vida. Eu tenho certeza, irmão, que nós entramos aqui e há algum medo no nosso coração. Esse povo perdeu um rei. Talvez nós perdemos alguma coisa na caminhada. E nós estamos com medo. Estamos precisando de uma orientação de Deus. E essa experiência de Isaías é algo tão importante para nós. O que ele faz então, irmãos? Ele vai buscar a presença de Deus. Esse homem, ele vai no lugar, ele quer estar no momento de adoração com Deus. E algumas dúvidas aqui, se ele estava num templo físico ou num templo espiritual e que Deus leva ele, porque ele vê, a glória de Deus. Eu acredito que é num templo mesmo. E ele vai, irmãos, e ele vê algumas coisas. Isaías tem uma visão. E ele vê algumas coisas. Primeiro, ele vê o Senhor dos Exércitos. Segundo, ele vê um trono. E terceiro, ele vê anjos voando. Olha que visão. Mas não somente isso, ele vê e ouve algumas coisas. E ele vê os anjos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele ouve isso. E ele contempla isso. Depois ele vê o anjo pegando uma tenaz, uma brasa e queimando a sua boca. Então é uma visão, uma experiência muito forte com Isaías. E isso traz um renovo, aí, um ânimo para a sua vida. Então ele vê algumas coisas. E aí então o que essa visão nos ensina, irmão? Primeira coisa. Deus tem um trono, irmão. Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Se na terra está faltando o rei, se na terra há um período de transição que traz insegurança, se na terra está um problema em que o povo está passando por uma grande dificuldade, Deus chama Isaías e fala: olha aqui, Isaías, eu estou num trono, eu estou assentado.
Sabe o que é isso, meu irmão? Eu já vi gente, já passei muito em hospital, quando o camarada está lá operando, o pai e a mãe ficam assim, né? E conversa, come unha, é aquele desespero de um lado para o outro, você já ficou ansioso? A crise estava estabelecida na terra e Deus estava como? Assentado. Deus está sentado, irmão. Sabe o que é isso? Eu entendo que nada fugiu do controle das mãos de Deus. Você precisa contemplar o que Isaías contemplou. Esse Deus, Ele é exaltado e Ele está sentado no seu alto e sublime trono. Não é indiferença da parte de Deus, meu querido. Isso é porque Ele domina todas as coisas. Está sobre as suas mãos o controle da nossa vida, da nossa cidade, irmãos. Se morreu o rei, se não morreu o rei, se tem um ali que não presta, Deus está no controle, meu irmão. Isaías tem essa visão. Você está com medo, irmão? Tem alguma coisa afligindo o seu coração? Talvez você não vai ver, você não vai ter esta visão, mas você pode acreditar. Deus está sentado no seu alto sobre o trono. Nada foge do coração e das mãos do nosso Deus, irmãos. Deus está olhando para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos falar para Deus como que faz. Deus não deixa o homem morrer agora. Nesse momento de crise aqui vai ficar... Não, irmão. Muitas vezes Deus deixa acontecer uma coisa dessa, irmão, porque nós começamos a confiar em quem nós não devíamos confiar. Eu falei, o povo colocava confiança no rei. O rei trazia estabilidade e confiança. Um rei humano morreu e agora? E agora, meu irmão? Olha para Deus. Você consegue contemplar esse nosso Deus, esse Senhor dos exércitos, esse Deus que está sentado neste trono e domina todas as coisas. Por que Deus não está preocupado, irmão? Um dia o pastor Valdir falou uma frase para mim, e talvez você já deve ter ouvido, ele gosta, né, de dar uma incentivada. Ele falou, irmão, não deixa o diabo pôr um ponto de interrogação, Deus põe um ponto final. É isso aí, Valdir? Você entendeu? Deus pôs um ponto final, o diabo quer apagar lá e pôr uma interrogação, colocar dúvida no nosso coração. Não, Deus domina. Ponto final. E tem um ponto final lá no livro do Apocalipse. A história já está contada, irmão. A história já está contada. E você está preocupado, eu estou preocupado com o quê? Vai lá ler o livro do Apocalipse. Vou resumir para você. Tem gente que, se chegar agora numa igreja evangélica e falar livro do Apocalipse, ele fala assim, ó, de medo. Um crente já um pouquinho mais velho, né, que não... misericórdia, não gosta de ler o livro do Apocalipse. O pessoal tem tanto medo do livro do Apocalipse, quando eu fui pregar numa igreja, eu falei, abre a Bíblia no livro do Apocalipse. Uma menina falou, mãe, ele falou, Calipso? Eu falei, não, Apocalipse. Não é Calipso, não, é Apocalipse. Está escrito, meu irmão, o que está escrito no livro do Apocalipse? A derrota do diabo, o triunfo da igreja e do nosso Senhor. Está escrito. A vitória do diabo, a derrota do diabo, o triunfo da igreja e do nosso Senhor. Você faz parte do quê? Você faz parte da igreja do Senhor? Está escrito, irmão, tem um ponto final lá, não deixa o diabo pôr um ponto de interrogação. Então Deus está sentado no trono, irmãos, e Ele já decretou e já estabeleceu o final da história. O final da história é uma igreja gloriosa, o Senhor glorificado e a derrota do diabo. Ponto final. Por que você está com medo, irmão? Alguma coisa abalou? Você perdeu alguma coisa? Olha para Deus, continue olhando. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso Deus, irmão, Ele não dorme. Você imagina aquele trono confortável, né? Uma cadeira dessa que já é mais ou menos, os irmãos dormem, imagina um trono. Não, irmão, mas o nosso Deus não cochila e não dorme. A Bíblia diz que Ele não dorme nem cochila, não dorme o guarda de Israel. Mas o nosso Deus, Ele fala, santo, santo, santo é quem? O Senhor dos exércitos. O nosso Deus, irmãos, o nosso rei, Ele é o Senhor dos exércitos. Sabe quem é o Senhor dos exércitos, irmão? Esse povo aqui colocava confiança em Davi, no rei Uzias, em qualquer rei que saía. Ele vai na nossa frente a guerrear as nossas guerras, mas Isaías está ouvindo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É aquele que vai na frente da sua batalha, da minha, irmão. Este Deus que nunca perdeu uma batalha, Ele saiu na frente. Ele já decretou a palavra de vitória. Você falou, hoje o Pedro está pregando prosperidade. Irmão, de vez em quando nós precisamos ouvir uma mensagem assim, né?
Pô, esse camarada toda vez que sobe aqui é só ripa, irmão. Tem irmão que fala, será que é o pastor Pedro? Hoje eu não vou. Apesar que o pastor Valdir também, né? Então é assim, irmão, mas hoje é uma mensagem de prosperidade, realmente. É uma mensagem para trazer ânimo, alegria, esperança no seu coração. Eu como pregador, irmão, todo dia eu queria pregar uma mensagem dessa. De entender, irmãos, que Deus está lá sentado, está dominando todas as situações e Ele é o Senhor dos exércitos. Irmão, Deus nunca saiu numa batalha para perder. Josué, ele ia enfrentar uma grande batalha. E ele busca Deus. De repente aparece o príncipe do Senhor. Josué fala, você é o inimigo ou você é de paz? Ele falou, sou de paz. O príncipe do Senhor. Algumas pessoas acreditam que é o próprio Jesus. Eu vou sair com você na batalha, Josué. Fica tranquilo. E ele está ouvindo que esse Senhor dos exércitos está assentado. Você perdeu alguma coisa aqui na terra, irmão? Lá no céu não aconteceu nada. O pastor que estava pregando aqui falou assim, né? Vocês estão com medo de alguma coisa? Domingo passado, o presbítero Pedro Paulo, né? Vocês estão com medo aí, né, da Dilma? Eu não quero com a Dilma, não. A crise não chegou no céu, irmão. E não vai chegar. Pelo contrário, a resposta e a solução vem de lá. Está lá, irmão. Um dia o povo de Deus estava numa grande batalha, irmão. Um anjo. Quantos anjos? Repita comigo, um anjo. Um anjo, irmão. Desceu no arraial dos filisteus, matou 180 mil numa noite só. Um anjinho. Deus falou assim, ó, desce lá e dá uma ajuda lá. O anjo passou a espada a 180 mil, meu irmão. Quando Deus manda, o Senhor dos exércitos manda, o anjinho vem e acabou. Mas aí nós lemos, né, o texto da oração de Jesus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Irmãos, se nós obedecêssemos a Deus como os anjos obedecem, o anjo falou, mas Deus matar todo mundo. Ele não discutiu não, irmão, foi lá e o povo acordou, todo mundo caído, todo mundo derrotado. Esse é o Senhor dos exércitos. Irmãos, Deus tem a sua maneira de interferir na minha vida e na sua vida. Isaías, ele buscou o Senhor num tempo difícil. Talvez de crise, de insegurança, de transição. O próximo rei que sobe, será que vai, será que não vai? E Isaías entra lá no templo, tem aquela visão maravilhosa do Senhor. Ele vê o Senhor, o rei, assentado, tranquilo. Fugiu nada do controle da minha mão. E eu sou o Senhor dos exércitos. Está ouvindo os anjos falar? Ai, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, nós vamos vencer. A sua peregrinação vai ser muito difícil. Isaías, irmãos, talvez se fosse um pastor hoje, de uma igreja, e aí nós olhássemos para Isaías e falassem assim, esse aí é um derrotado. Porque Deus fala aí, depois se você quiser ler o resto do capítulo 6, fala assim, ó, você vai pregar, eles não vão te ouvir, a situação vai piorar, vai ficar só um pouquinho de gente. Mas ele foi um profeta messiânico, irmão. Um profeta que falou do rei, do Messias, e que trouxe grande esperança para o povo. Então nós olhamos para os números, mas com Deus não é assim, irmão. Então Isaías, ele está vendo o Senhor, ele está vendo o trono, ele está vendo os anjos. Que existe um rei, irmãos, que está sentado e que está dominando. Esse rei, Senhor dos exércitos, irmão, ele guerreia a minha guerra e a sua. Talvez você entrou aqui hoje, irmão. Você está perturbado. Você está muito preocupado. E essa experiência de Isaías pode trazer ao nosso coração, irmãos, um refrigério e uma tranquilidade. Porque o Deus de Isaías é o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o mesmo Deus que nós servimos. E então ele tem essa experiência e os olhos dele vê o Senhor. Mas quando ele entende, irmãos, quando ele tem essa experiência, ele coloca a sua vida à disposição do Senhor. Melhor coisa, irmão, coloque a sua vida à disposição desse Rei dos Reis, Senhor. Porque, irmão, se eu colocar a minha vida à disposição desse rei, e quando ele for na batalha eu vou com ele, eu nunca perco. Mas será que a nossa vida está à disposição desse rei?
Mas antes de colocar a vida à disposição do rei, irmão, aconteceu alguma coisa. Quando ele contempla o Senhor, ele vê que ele é um homem miserável. Mas quanto mais perto de Deus, mais nós nos sentimos miseráveis. Nós cantamos aqui pela cruz, imerecida vida, irmãos, nós não merecemos. A grande dificuldade, irmãos, do nosso coração é que Deus nos dá a vitória, como deu para o rei Uzias, e muitas vezes nosso coração se enche de orgulho. E aí nós queremos fazer alguma coisa que Deus não pediu para fazer. Então, irmãos, quando nós temos um contato com Deus, nós vemos que nós somos pecadores. Isaías agora ele tem uma experiência, irmãos, com Deus. Ele foi purificado. O pecado dele foi perdoado. E sabe qual é o altar? Se for num templo terreno, se não foi no céu, sabe de onde vem essa brasa? Do altar de holocausto. Quando você entrava no tabernáculo, tinha a porta, já logo à frente tinha um altar, onde fazia o sacrifício. E é desse altar que esse anjo pega. E nesse altar derramava-se sangue para a remissão dos pecados. Foi de lá que tirou uma brasa e tocou a boca de Isaías, os lábios de Isaías, e ele foi purificado e o pecado dele foi perdoado. Irmão, para colocar a nossa vida à disposição de Deus, nós precisamos ter convicção de pecado. E o anjo de Deus tocou Isaías, e hoje o Espírito Santo de Deus toca no nosso coração. Então, quando nós entendemos a grandiosidade do nosso Deus, o poder do nosso Deus, e que a história já está determinada, nós vamos querer trabalhar para esse Deus. Ei, Isaías, quem vou enviar? Irmão, ele pulou, é eu mesmo, não quero outro. Você quer ser vitorioso, irmão? Contemple esse Deus, coloque a sua vida à disposição, mas entenda, irmãos, que nós precisamos ser purificados. Aí a Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. Foi isso que aconteceu com Isaías. Então, irmão, a nossa vida, quanto mais perto de Deus, mais precisamos entender que nós precisamos dessa graça desse Deus. Quanto mais perto. Eu estava sentado ali, irmão, antes de vir pregar. Eu estou lembrando dessa mensagem, falei, Deus, como é que o Senhor me escolhe para pregar? Como é que Deus me escolhe? Estou falando isso, irmãos. Se Deus passar aqui meia hora antes que eu estava sentado, esses irmãos vão ver que é verdade. Estava falando assim, eu sou um miserável igual a Isaías. Mas a Cássia leu, Salmo 51, coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Essa é a diferença, irmão. Que nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Nós precisamos realmente abrir o nosso coração e falar com sinceridade para Deus da nossa vida. E Deus vai purificar a nossa vida, irmãos. Deus vai tocar no nosso coração. E nessa vida difícil que nós temos, nessa peregrinação, o Senhor dos Exércitos é conosco. Nós teremos dificuldades, irmão, mas nós teremos a nossa vitória. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas nós precisamos passar por algum processo aqui, irmão. E esse processo é o processo de purificação da nossa vida. Hoje não precisa um anjo vir aqui e tocar no seu lado. Porque na cruz do Calvário Jesus derramou o sangue. E hoje Ele pode purificar a nossa vida. Talvez você tenha uma experiência, não uma visão como Isaías teve, mas se terá uma experiência com Deus. Deus pode mudar a nossa história, irmão. Um dia um pastor falou assim, sabe, irmão? Uma palavra de um culto pode mudar toda a sua vida. E aí hoje eu fiquei sabendo de uma pessoa que não estava a fim de vir para o culto. Aí eu pensei, vai, quem sabe é hoje, né? Quem sabe uma palavra, irmão, de Deus. Mas se eu soubesse, Deus fala assim, ó, Regina, é hoje. Ah, meu irmão, passa por cima e vem. Mas como a gente não sabe, irmão, a gente vem, adora a Deus, busca o Senhor, mas a minha hora há de chegar. A minha experiência há de chegar. Você está doendo? Você perdeu alguma coisa? Continue. Eu estava estudando esse texto aqui, eu li um comentário, eu gostei aqui de uma frase que ele colocou. Quando as perspectivas são desanimadoras, continue olhando para o alto. A sua perspectiva é desanimadora, irmão? Se for mais ou menos igual a minha, você está perdido, porque a minha é desanimadora, mas eu continuo olhando para o céu. Eu continuo olhando para Deus e para este Deus que Isaías servia.
que Ele está num alto e sublime trono. Ele está sentado e continua governando tudo. Sabe o que é tudo, irmão? É tudo. Descansa no Senhor. Isaías, então, ele tem uma experiência, irmãos. E a experiência de salvação. Experiência de salvação passa necessariamente por convicção de pecado. Experiência de salvação passa necessariamente por uma convicção de pecado. Se você nunca se sentiu um pecador, até agora, se você tivesse morrido, você tinha ido para o inferno. Mas se você tem uma experiência com Deus, e tem uma convicção de pecado, e você fala, ai de mim, você precisa de Deus, Deus está à sua disposição. Será que você já teve essa experiência de salvação, convicção de pecado? Isaías teve uma experiência de fortalecimento do Senhor. Irmão, uma visão dessa é uma visão que fortalece. Você imagina os anjos voando lá, só declarando, nosso Deus é vitorioso. E diz que quando os anjos falavam, santo, santo, o templo tremeu. O negócio foi forte. Tremeu. Já pensou, dá um grito aqui e começa... irmão, fala, esse é Deus aí, Ele fortalece. Foi uma experiência fortalecedora. E uma experiência que traz confiança. Confie nesse Deus, irmão. Não deixe o diabo colocar um ponto de interrogação e Deus põe um ponto final. Quero orar com você. Feche seus olhos. Se você nunca foi confrontado com o seu pecado, ou se você já foi e não teve convicção, eu digo para você que você nunca foi salvo. Mas se você foi confrontado com o pecado e tem lutado, essa é uma visão de fortalecimento, irmão, que deve renovar a nossa vida e a nossa esperança de continuar servindo ao Senhor. Eu quero falar com você que entrou aqui na igreja e que nunca entendeu que o pecado é algo tão destruidor na nossa vida e ele causou a morte. E essa experiência de Isaías foi uma experiência de purificação. E talvez Deus quer purificar a sua vida, salvar a sua alma, perdoar os seus pecados, que só Deus pode fazer. Como é que eu vou fazer isso? É só abrir o coração e falar, Deus, eu sou um miserável. Ao contemplar a grandeza e a santidade de Deus, que é santo, 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 eu sou um pecador, 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 miserável. Se você abrir o seu coração, a sua vida, Deus não vai tirar uma brasa do altar de holocausto do antigo tabernáculo, mas o sangue de Jesus vai purificar a sua vida, vai perdoar o seu pecado, e você estará salvo para sempre com o Senhor. Você precisa confessar Jesus como Senhor da sua vida, único e exclusivo Salvador. E Deus vai perdoar o seu pecado, vai purificar a sua vida. Mas na nossa caminhada, irmãos, daqueles que já confessaram, daqueles que já receberam a purificação do sangue do Cordeiro, muitas vezes nós desanimamos na caminhada, porque nós não vemos a atuação de Deus como nós queríamos. Isso traz um desânimo, uma dificuldade no nosso coração. Você tem orado, tem buscado a Deus por uma grande dificuldade. Deus me trouxe aqui hoje para falar que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Por que naquele ano o rei precisava morrer? Porque justamente naquele tempo, somente Deus sabe. Não fica com medo, só confia no Senhor e espera nele, que a ciência deve trazer fortalecimento para você e para a minha vida. O nosso Deus continua no controle. Deus manda trazer aqui hoje uma palavra e Ele continua no controle. Está difícil? Você está com medo? É a crise? Olhe para o trono de Deus e você vai ver um Deus exaltado, um Deus que continua a controlar todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite.
Que essa palavra traga um ânimo, Deus, no nosso coração. Nós sabemos que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Pai, quantas correções nós já tivemos do Senhor. Mas hoje é uma palavra, Deus, de esperança. Que nós servimos um Deus vivo e verdadeiro, que está sentado no alto e sublime trono e domina todas as coisas. Deus, e há seres celestiais em volta do Senhor. E a tua palavra, Deus, é uma palavra que não é questionada no céu. E o Senhor disser agora, Deus, e ordenar a bênção, ela vai chegar na nossa vida. Pai, alguma coisa diferente acontece quando o Senhor declara as coisas. E obrigado porque nós servimos a este Deus e sabe da nossa necessidade. O Senhor sabe de quanto nós aguentamos, Senhor. Por isso o Senhor trouxe este povo neste lugar, a ouvir uma palavra animadora, Deus, porque nós estamos precisando. Nós estamos cansados à beira do caminho, mas hoje o Senhor passa, Deus, e nos coloca de pé, e nos declara e nos lembra que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Aquilo, Deus, que parece impossível, aquilo que é desanimador para os homens, o Senhor pode reverter toda a situação. Obrigado, Deus, fortalece este povo, fortalece a nossa vida e a nossa fé na tua presença, Senhor. Pai, não deixa o diabo colocar a mentira no nosso coração, e que nós verdadeiramente venhamos a confiar na tua palavra, porque a tua vitória já está decretada, Deus. É a vitória da tua igreja, é o triunfo do Filho de Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus. Louvado seja teu santo nome, Pai. Obrigado por esta reunião de adoração, que nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Fica conosco, Deus. Nós te bendizemos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Jesus, meu querido? Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vamos colocar de pé, o pastor já está lá na porta, vai te dar um abraço, vai falar para você boa semana, venha domingo, traga um visitante, haverá a palavra de Deus, nós estaremos aqui a glorificar o nome do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus Pai, com que nos amou, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, continue conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmão. Dê um abraço no seu irmão, boa semana.